Fala, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar aqui sobre influência, algo que ocorre na vida da gente com muita frequência, mas acho que às vezes a gente não presta atenção que isso está ocorrendo. Quando a gente fala em influência, eu vejo que as pessoas pensam muito em como influenciar os outros, né? Como elas influenciam os outros de alguma forma, seja para comprar alguma coisa ou para, enfim. Elas se veem na situação como sujeito ativo da influência, mas elas não param para pensar o quanto elas estão sendo influenciadas. Você já parou para pensar nisso? O quanto a sua família ou a sua criação te influenciou a ser quem você é hoje? Então, esse tema é algo que eu sempre pensei muito, porque ocorreu muito na minha vida, né? Eu venho de família pobre e não era absurdamente pobre, mas pobre de uma maneira geral, que tinha basicamente pais que ganhavam salários mínimos e tínhamos basicamente o que precisávamos para viver bem, mas nada muito além disso. Mas prestando atenção como os meus pais eram e como a minha família era no geral, eu vejo o quanto influenciavam uns aos outros. Ou seja, aquelas frases de que rico é rico porque fez algum esquema, ou que os pais já eram ricos, por isso que eles são os ricos, ou coisas do tipo, eram muito disseminadas na família e nos locais que eu convivia, né? E eu ficava me perguntando, mas será que é isso mesmo, cara? Todo rico, todo milionário, ou todas as pessoas que conseguiram alguma coisa na vida, foi a partir de algum esquema, assim, político ou tudo mais, o que os pais eram ricos, que... Então eu percebi que esse tipo de pensamento era disseminado na família. Mais pra frente, quando eu fui morar fora também, né? Eu passei um tempo morando no interior. Quando eu saí de casa, eu passei num concurso. Eu acho que eu já contei a minha história aqui em outro vídeo pra vocês. Fui morar fora de casa, no interior, trabalhei num concurso municipal. E lá também eu percebi que tinha essa força muito grande contra pessoas ricas, sabe? Eram vistos como vilões mesmo. E, cara, eu ficava meio incomodado, até meio... claro, eu tinha um pensamento um pouco diferente sobre isso, mas eu não falava porque o ambiente todo era contra isso, entendeu? E eu ficava calado lá, escutando, e eu percebia que, tipo, acontecia muito isso. Inclusive, eu mesmo era influenciado. Eu mesmo era influenciado a questionar os ricos, a questionar dinheiro, via como algo de ganância ao invés de prosperidade, de liberdade, entendeu? Então eu vejo que isso acontece muito no Brasil, acontece muito em locais pequenos, locais onde pessoas disseminam a ideia, perpetuam essa ideia assim na família, as novas gerações. E eu acho que é um problema que ocorre com muita gente, pode estar ocorrendo com você. Hoje você pode ver os investimentos como esse tipo de coisa, como algo que não dá certo, como algo que é golpe, como algo que é só para quem já é bilionário, é algo que não que é algum tipo de esquema que só ganha quem tá em cima, ou tipo de pirâmide, entendeu? Vê como algo ruim. E eu acho que você tem que desconstruir essa ideia e parar pra pensar, é isso mesmo? Será que outras pessoas não conseguiram de formas lícitas, de forma que a pessoa trabalhou e construiu alguma coisa? Então eu vim trazer essa ideia aqui hoje, um contraponto sobre isso. Não seja influenciado da ideia dos outros. Tente você mesmo fazer suas pesquisas sobre algum tema, sobre investimento, sobre riqueza, sobre por que conseguir dinheiro, por que dinheiro é algo bom se você souber usá-lo, como tudo na vida, entendeu? Tudo pode ser usado para o bem e para o mal, e cabe a você fazer cabe você fazer esse filtro. Então eu trouxe aqui algumas ideias. Eu encontrei um artigo bem interessante na internet sobre formas de se livrar de influências negativas. Então eu vou deixar o link aqui no vídeo, tá? Mas o artigo trouxe alguns pontos, o porquê, o quão ruim essas influências negativas o quanto essas influências negativas podem te fazer mal, já que uma ideia colocada na sua mente pode te custar anos de prosperidade em algum assunto, em crescimento pessoal, questão financeira, investimentos, coisas que você poderia fazer muito antes. Você acaba se atrasando porque pessoas que não conseguiram fazer tentaram te atrasar de alguma forma, seja por uma ideia ruim ou porque elas mesmas
mesmas não conseguiram e tentaram te impedir de conseguir, entendeu? Então cuidado com certos conselhos, pessoal, porque eles ficam na mente, eles te atrasam. Então esse artigo aqui que eu trouxe são 7 passos para como evitar se influenciar, né? Então ele fala 7 passos bem interessantes, né? Primeiramente, conheça a si mesmo, identifique seus valores, ou seja, acredite em si mesmo. Muita gente fala que você não vai conseguir certas coisas, você vai acabar se desacreditando porque alguém te disse que é muito difícil. Eu passei em concurso público que realmente é muito disputado no Brasil, 1% das pessoas conseguem passar, mas eu acreditei em mim mesmo porque era a única saída, porque era a única opção que eu tinha na época, né? Então eu tentei fazer, arrisquei, nem fui pensando muito nisso aí, questão de claro, a gente sempre pensa em questão de competição e tudo mais, mas o ideal é você ir lá e executar alguma coisa. Seja lá a chance mínima, cara, uma hora você consegue, entendeu? Então, eu não fico pensando muito nisso. Acreditei que eu tenho potencial também, porque todas as pessoas são iguais. Os materiais hoje são iguais, então eu imaginei que se tudo é igual para todo mundo, a diferença vai ser na execução. Então tem que ter execução melhor e não fique pensando muito nisso. Então, identificar seus valores em tudo que você faz na vida é muito importante. Pare de buscar aprovação. O segundo tópico que ele trouxe nesse artigo: aprovação é um negócio perigoso, porque a gente fica querendo agradar todo mundo. E a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer fazer, no que a gente é bom, e fica fazendo o que os outros esperam da gente. Quantos pais eu já vi querendo que o filho fizesse medicina, cara? E o filho não tem aptidão nenhuma para a área, mas fica pensando em agradar o pai ou a mãe que acha que o filho deveria fazer medicina. Então, cuidado com esse tipo de pensamento, pessoal. Se livre disso, fala, cara, não é isso que eu quero pra mim. Eu sou uma pessoa, eu sou individual, eu tenho minhas ideias próprias. Pare de buscar aprovação. O terceiro tópico que ele trouxe aqui nesse artigo é busque outras fontes de informação. É o que eu falei. Você fica só tendo informação da região, da rádio da região, ou das pessoas da região, ou do repórter da TV ali, que são sempre as mesmas notícias, às vezes muito negativas. Então busque outras fontes de informações. Que tal escutar alguém dos Estados Unidos que fala sobre investimento? Que tal escutar alguém da Rússia? De outro país totalmente longe do seu? Às vezes você pensa que as ideias deles só se aplicam para os países deles, mas você está errado. Muitas das ideias de fora se aplicam no Brasil. E muitas coisas estão lá, informações valiosas que nem foram traduzidas porque muitos brasileiros nem sabem inglês. E poderiam te aplicar essas ideias aqui no país. Então vale muito a pena buscar informações de fora. Aprenda outra língua se possível. Esse tipo de coisa vai só enriquecer sua vida. O quarto tópico é sobre aceitar mudar de ideia. Isso é uma coisa que eu me considerava, eu sou resistente a isso. Eu acho que é um defeito meu, você defender muito uma ideia. E eu tento sempre mudar isso. Porque justamente às vezes uma ideia ruim, se for muito bem defendida, você vai viver ela para sempre, né? Então, se você realmente acreditar profundamente numa coisa e não quiser mudar para melhor, às vezes você está sendo arrogante e nem está prosperando, porque tem ideias melhores que a sua. E às vezes você tem que ter humildade de dizer que tem pessoas fazendo algo de forma melhor que a sua e você pode seguir elas. Às vezes é muito mais fácil ver o seu erro ou alguém que errou, que está sendo exemplo para você, e justamente não cometer o mesmo erro do que precisar cometer o erro para aprender. Eu acho que isso é um defeito até muito comum no Brasil. As pessoas, elas veem o erro de alguma coisa, alguém cometeu o erro, e não usa como exemplo, cara. Ela quer cometer o mesmo erro para aprender e dizer, não, realmente aquilo é real. O problema não era o cara, não era a ideia, era o cara, assim. E eu acho que eu posso fazer melhor. E aí o cara vai lá tenta executar algo que tá fadado a dar errado e comete o mesmo erro. Então tenha humildade às vezes e olhe pro lado e diga, não, cara, se essa ideia não deu certo pra muita gente, eu acho que também não daria certo comigo. Eu vou tentar algo que tem mais probabilidade de dar certo. O quinto tópico é entenda que as pessoas gostam de você pela sua essência. Isso aqui, cara, eu considero como exemplo. Você vai fazer uma apresentação, né? Eu tinha muito nervosismo para fazer uma apresentação em faculdade, em escola, apresentar lá na frente. Justamente por isso aí, eu tinha preocupação de que as pessoas não gostassem de mim, que estivessem me julgando ali, preocupados com que eu
comigo. Quando, na verdade, depois que você amadurece um pouco e começa a entender como funciona a vida, você percebe que a maioria das pessoas não estão ligando pro que você fala ou quem é que tá ali na frente, entendeu? A maioria das pessoas estão pensando nas próprios problemas delas, nas próprias inseguranças delas mesmas. E aí você fica preocupado com algo que não existe, entendeu? Você tá lá na frente falando, achando que tá sendo julgado, quando na verdade as pessoas estão lá pensando, cara, é a minha vez a próxima. Eu vou ter que resolver aí esse problema e apresentar também. Então as pessoas não estão ligando pra você. E quanto mais você sabe disso, mais tranquilo você sabe. Porque as pessoas que estão te assistindo têm as mesmas falhas que você e às vezes até mais, entendeu? Então você não precisa ficar nervoso em qualquer tipo de situação que você esteja sendo julgado, assim, seja em evidência, porque o mundo, as pessoas são tão cheias de falhas quanto você, e você também tem seu valor, como elas têm em alguma coisa, em algum tópico. Tem algo que você é excelente, tem certeza disso, cabe você colocar isso em evidência e melhorar cada vez mais no seu dia a dia, enfim, na sua vida, né? O 6º tópico é tome decisões considerando as suas convicções, ou seja, se a ideia é boa, se você tem comprovações, fundamentos de que tua ideia é boa, cara, toma a decisão baseado nisso. Seja o do contra. Cara, quando eu fui estudar para concurso, foi difícil. Porque muitos da minha família achavam que eu tinha que ir trabalhar, né? Só que eles queriam que eu trabalhasse em empregos que ia me render muito tempo, assim. Que não ia prosperar, entendeu? E aí eu falava, cara, eu acho que a ideia do concurso é muito bom para uma pessoa como eu, que tem algum conhecimento de escola, que prefere estudar do que executar as coisas sem base, assim. Então eu resisti muito à influência familiar, né? Foi difícil, demorei para passar até, mas fui nessa acreditando, tendo convicção na minha ideia de que concurso era para mim. Segui esse caminho e foi o que mudou minha vida. Então foi a melhor decisão que eu tomei na vida, foi seguir minha convicção em algo que eu acreditava. Então se você tem fundamento, né, não siga sua convicção em algo mirabolante que você acha que não vai dar certo, assim, no fundo tem pouca chance de sucesso. Mas se tem alguma chance de sucesso, se você tem convicção que você tem capacidade de executar, vá contra o mundo, cara. Vá contra o mundo, pesquise sobre pessoas que tiveram sucesso nisso que você está falando e siga a influência delas e siga o mesmo caminho que você vai chegar lá. Seja lá onde você quer chegar. E o último ponto desse artigo bem interessante é: tenha coragem de ser quem você é. Ou seja, tenha coragem de seguir aquilo que você deseja, independente da opinião das pessoas. Mas cuidado com isso aqui, porque às vezes o cara romantiza isso aqui. O cara acha que tudo vai ser flores. Ele tem que amar o trabalho dele 100% do tempo, que tudo vai ser tipo um Steve Jobs da vida, que vai criar o iPhone, algo que ele ama muito e que ele realizou o sonho da vida dele. Nem sempre é assim, pessoal. Às vezes você vai fazer algo que você não sabia que você gostava e você vai lá, testa e acaba gostando muito mais do que você esperava, entendeu? Eu, por exemplo, quando estava para a faculdade, eu queria fazer ciência da computação. Eu achava que computador era o meu mundo, assim. E hoje eu trabalho em algo totalmente diferente. Claro, eu uso muito computador ainda, mas não fiz ciência da computação, segui um caminho totalmente diferente e me encontrei nessa área, nesse concurso que eu passei, que é algo hoje que eu amo fazer e não quero mudar. E me descobri muito lá na frente, entendeu? Muito lá na frente. Então, às vezes, o que você é, você nem sabe ainda. Você nem sabe ainda o que você quer ser sem ter testado, entendeu? Você tem uma ideia rasa de tudo que você vê. Às vezes as coisas com mais profundidade você acaba gostando. Então, siga isso. Tenha coragem de ser quem você é, tenha. Mas siga algo que você também tem alguma aptidão, alguma habilidade, porque isso faz diferença no mundo. Temos que ser sinceros, né? Você não pode chegar em algo que você ama que não te traz valor a ninguém, porque o dinheiro é trazer resumo de dinheiro de como ganhar dinheiro, é trazer valor para as pessoas. Então, siga algo que você é bom em trazer valor para as pessoas, que aí você pode ganhar dinheiro e viver bem tranquilamente pro resto das suas vidas. Era isso que eu queria trazer nesse vídeo, pessoal. Se te ajudou de alguma forma, considere dar like, se inscrever no canal. E é isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo. O link desse artigo eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E vou tentar trazer conteúdo sobre essas coisas de desenvolvimento pessoal e de finanças também. Mas eu acho que as duas coisas têm que estar relacionadas juntos, sabe? Porque eu acho que investimento e finanças andam junto do desenvolvimento e mudança de mentalidade nas nossas vidas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.